A paz do Senhor, queridos e amados irmãos e ouvintes do canal Bíblia em Foco. Um prazer muito grande e uma alegria que invade o nosso coração de poder comunicar com todos vocês, meus queridos. Vocês sabem que nós estamos unidos em um só propósito, em uma só fé, em um só objetivo, em um só Deus. Nós estamos unidos pelos laços do amor, da fraternidade e da oração, e aonde quer que você esteja nesse mundo tão grande de Deus e tão lindo, espalhados por esse globo terrestre, eu tenho certeza que você tem uma família, você tem um lar, você tem uma vida com Deus e você tem compromisso com Deus diante da palavra do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, unidos através desse canal que Deus tem proporcionado para nós levarmos até vocês a palavra de Deus. Meus queridos, eu gravo no mato, quando eu faço meus retiros de oração e de reflexão, eu gravo dentro de casa, eu gravo no carro, aonde eu estiver, eu gravo na rua, onde eu estiver, que Deus me orientar, eu paro e começo a falar aquilo que Deus está colocando no meu coração, tá certo? Por isso que alguém pode perguntar, mas por que no carro? Porque independente se a acústica é boa ou ruim, eu sei que no carro fica melhor por causa das guarnições, das borrachas, enfim, fica uma acústica muito boa dentro do carro. Mas não é que esteja dentro do carro, eu gravo onde Deus falar comigo para gravar, tá certo? E hoje eu quero falar sobre a Nets Fantasy, ou Nets Fantasia, ou a próxima fantasia, ou a fantasia, ou show de fantasia da igreja tirada de dentro da Batista da Lagoinha, que é o novo trabalho dos Valadões, aí derivado da Ana Paula Valadão e dessa turma e dessa cambada de gente que só tem feito coisas feias e tem destruído a essência e a verdadeira veracidade do Evangelho. Nets Fantasy, ou a próxima fantasia, nessa igreja cheia de show pirotécnico, de jogo de luzes, de flocos de algodão, de sei lá o que é jogado no ar, daquele verdadeiro show da carne, daquele stand-up, dessa fantasia enlouquecida que essa gente trouxeram para o Evangelho do Rio de Janeiro, destruindo a essência do Evangelho a nível mundial. E como eles têm nome e fama, eles acham que estão agradando e estão assim de seguidores, porque o povo quer carne, o povo quer as obras da carne. Se chamar eles, fazer chamamento para o Evangelho verdadeiro, eles não aceitam e não vêm. Mas a igreja da última hora, ela quer carne, ela quer as concupiscências da vida, a soberba da vida e o orgulho. Elas querem, a igreja dessa igreja aí do Rio quer viver carne mesmo, carnalidade total e cabal. Agora presta atenção no que eu vou dizer. Essas pessoas se julgam os melhores, os libertos do sistema, libertos que não são guiados por homem, que têm liberdade para servir a Deus da maneira que eles quiserem. Essas pessoas aí, se fosse para um trabalho sério, honesto, como uma igreja verdadeira prega, jamais eles iam estar ali. Se fosse um trabalho verdadeiro, eles não iriam. Eles estão lá porque dão liberdade para eles fazerem o que bem querem e zombar do Evangelho. Bom, ali tem robôs que jogam luzes, ali tem, já desde a portaria de entrada, homens na rua fazendo show de acrobacia, palhaços jogando peças para cima e pegando. Já começa desde a porta de entrada uma verdadeira aberração, passa pelos corredores com aberrações e vai até o altar com aberração. E eu não diria que aquilo é um altar de Deus, mas aquilo é um altar do diabo, porque existe o altar de Deus e o altar do diabo, e existe Satanás, existe Deus, e Deus é adorado e o diabo também é adorado. E eu queria dizer que o diabo nesse presente século tem sido adorado e ovacionado de uma forma tremenda, e não é só por pessoas pagãs, por muitas igrejas e muitas pessoas que se dizem cristãos. Mas esse é assunto para outro dia, o altar de Deus e o altar do diabo. Mas prestando atenção no que nós estamos falando hoje, esse trabalho da Lagoinha, desse Nets Fantasy, esses shows pirotécnicos, esses robôs, esse culto robotizado, aqueles robôs jogando luz, aqueles flocos de algodão, como eu já falei, aquelas fumaças, aqueles refletores coloridos, aquelas coisas ali, aquele som, aquela forma ensurdecedora de adorar, uma coisa tão moderna, tão nova, que não tem nada de
não tem algo íntimo com Deus e com a palavra. Não tem nada de Deus, irmãos. É uma verdadeira aberração dos infernos aquilo ali. Aquilo é um culto ao diabo, aquilo é uma brincadeira, aquilo é mais um show, e um show cheio de tecnologias do que uma própria igreja. Um irmão inscrito no canal nos mandou um link. Eu não consigo lembrar o teu nome agora para falar aqui, meu querido, eu não anotei. Mas que Deus te abençoe. Verdadeiramente é justamente como está no link. É uma obra do diabo. Não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com a igreja. É mais um entretenimento satânico da última hora para desviar os crentes ou as pessoas do verdadeiro evangelho de Cristo em sua essência, em sua totalidade. Eu pergunto para vocês, imagine vocês que os apóstolos de Cristo iriam pregar ou viver uma vida desta forma. Eu pergunto a vocês se os apóstolos de Cristo, a igreja primitiva, ia viver de brincadeira, de palhaçada. Não tinha tempo, irmãos. Não tinha tempo para eles viver de palhaçada. O apóstolo Paulo viveu numa época que eles deram a vida pelo evangelho. Vocês acham que os apóstolos de Cristo não tiveram oportunidade de se unir ao sistema mundano daquela época e ser isento das suas mortes, das suas lutas e das suas dificuldades? É óbvio que eles tiveram, mas eles nunca optaram por esse caminho fácil dessa igreja moderna que cumpre o evangelho de Cristo, que estamos muito perto do arrebatamento da igreja, muito pronto Jesus nos arrebata e nos leva para a eternidade. Então preste atenção numa coisa. Os apóstolos, os cristãos primitivos, os homens de Deus, os pregadores de 1500, de Lutero até 1800, 1850, não tiveram tempo para essas brincadeiras. Isso aí não tem nada de Deus, isso é nada de Deus, irmão. Isso aí é o fim dos tempos se cumprindo através dessas igrejas malditas, desses movimentos satânicos e diabólicos. Que isso aí não tem nada de Deus. Você pode abrir o leque e dizer de boca cheia, porque tem gente que é tão cego no evangelho, tão fechado de mente, sem o dom do discernimento, que ainda fica achando que se falar mal de uma aberração dessa vai estar pecando. Irmãos, vocês precisam ser iluminados. A igreja precisa ser iluminada, a igreja precisa receber o discernimento de Deus através de sua palavra. A igreja precisa voltar à palavra, a igreja precisa voltar a ler Bíblia, estudar a Bíblia, porque você não estará pecando em nada e você reprimir e repreender essas obras maléficas das trevas aí. Não era de se esperar outra coisa, já tinha o show da bota de Piton, já tinha líderes dessa igreja andando de 4 pés, uivando que nem um cachorro, que nem uma pantera, que nem uma onça. Já tinha todo tipo de aberração no meio dessas pessoas, já cobravam 250 mil para fazer uma apresentação. Então a gente já sabe de antemão que a vida desse pessoal, dos valadão, era mesmo para destruir a essência do verdadeiro evangelho. Destruíram com o culto da Batista, porque tem Batista que ainda tem um culto maravilhoso. Então, na verdade, isso aí, meus irmãos, não tem nada de Deus. Comente, compartilhe o que vocês acham desse show pirotécnico, desse show de acrobacia já desde a porta de entrada, desse sistema mundanizado que essas pessoas colocaram para atrair pessoas para dentro dessa igreja, desse Nets Fantasia ou próxima fantasia, ou show de fantasia, ou verdadeira fantasia, enfim, o que eles estão fazendo ali, com aqueles robôs jogando luz, aqueles raios de luz, aqueles refletores coloridos, aquela forma diabólica de cultuar e dizer que é igreja. Comente, compartilhe, nos ajude, é muito importante a sua divulgação. O que o senhor pensa, pastor Levi? Disse, eu penso que isso é o fim do mundo. Eu penso que nós estamos um passo do arrebatamento da igreja, que muito perto, muito pronto, Jesus levará a sua igreja. Atendendo ao pedido desse querido irmão que mandou o e-mail, que Deus te abençoe. É nisso que nós pensamos, bem resumido, uma breve reflexão desses trabalhos malignos que estão sendo introduzidos como igreja, porque de igreja não tem nada, está travestido de igreja, mas quando vai se comentar num programa televisivo, num programa de entrevista ou em qualquer local, vai aparecer como igreja. E todos esses malucos da fé, esses enlouquecidos, isso bateram a cabeça. Alguns deles tomaram água de parto na hora que estavam nascendo, são loucos, estão completamente enlouquecidos. Vai passar como pastores. E a imprensa maligna, por que eu digo que a imprensa é maligna? Porque a imprensa, 5% dela é boa. Vai televisionar e compartilhar coisas boas. Mas 95% da empresa é maligna. Ela nunca leva a notícia como ela é. 95% da imprensa é diabólica. Vai trabalhar contra o verdadeiro evangelho de Cristo e vai levar todas essas pessoas
como pastores e como igreja. E vão colocar todos juntos no mesmo pacote e vão dizer, olha o que está acontecendo com a igreja. Olha o que está acontecendo com os líderes cristãos. Na verdade, essas pessoas nem liderança poderiam ser se fosse fazer um pente fino pela Bíblia Sagrada. Se fosse fazer, irmãos, um currículo para levantar pastores, poucos pastores passariam no currículo. Porque tem pastores que nunca foi ordenado nem a diácono. Não tem uma história ministerial, não tem um currículo ministerial, não tem condições de ser um líder, não tem condições de lidar com ovelhas, mas estão sendo pastores, porque estamos na última hora. Vocês entenderam mais uma vez, eu vou dizer, meus irmãos, estamos na última hora. E as coisas têm que se cumprir. E porque a Bíblia está se cumprindo, temos esse sistema enlouquecido. Então, meu conselho para você é fique em Cristo. Em Cristo jamais seremos enganados e jamais seremos confundidos. Até o próximo vídeo, querendo Deus, meus irmãos.